Bom, pessoal, a paz do Senhor. Vamos a mais uma videoaula do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, a extensão de Cubatão, dentro da disciplina que nós ministramos para vocês, que é heresiologia. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para que vocês fizessem a recapitulação da página 117, a recapitulação 6 da página 117, e aí a gente vai dar continuidade na outra seita cristã, que são a congregação cristã no Brasil. Bom, queridos, muitos de nós nem sabem, nem imagina que a congregação cristã no Brasil, ela é incluída aí como sendo uma seita, porque embora eles tenham começado assim, de uma forma piedosa, de uma forma bem ortodoxa, avaliando as doutrinas bíblicas, eles se perderam com o passar do tempo, né? Então, ele é vista por muitos como um movimento contraditório, por outros como uma seita, mas a gente tem o objetivo de mostrar aqui que esta denominação ela é bastante exclusivista, sectarista, ou seja, eles se dividiram entre eles em grupos e eles não abrem para outros evangélicos, acham que só eles têm direito à salvação, então por isso nós podemos dizer que sim, essa denominação é sim uma seita. Bom, o fundador da CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil, foi o Luiz Francescon, que nasceu na Itália. Ele veio para os Estados Unidos em 1890 e no mesmo ano ele começou a ter conhecimento do Evangelho e em 1981 ele aceitou a Cristo como Salvador e no ano seguinte ele juntou-se ao grupo evangelizado pelo irmão Nardi e algumas famílias na igreja valdense e eles fundaram então aí a primeira igreja presbiteriana italiana no território americano. Bom, porém não demorou muito para que houvesse um rompimento com essa igreja presbiteriana. Primeiro porque o Francescon ele disse que teve uma revelação sobre o batismo presbiteriano e ele entendeu que o batismo presbiteriano era um batismo fora da Bíblia, antibíblico, né? Porque era um batismo por aspersão, aquele em que a pessoa apenas joga água na cabeça, diferente do nosso, que é o por imersão, que foi o que Jesus ensinou, o batismo que Jesus foi batizado. E ele então, por conta dessa revelação que ele teve a respeito do batismo, que o batismo por aspersão não era o modelo bíblico, ele então teve assim algumas dificuldades de se envolver mais com a denominação, com a igreja presbiteriana. Mas ele ainda ficou 9 anos nesta igreja, até que um momento o pastor da igreja, que era o pastor Filippo Grill, ele precisou fazer uma viagem até a Itália e o Francescon, como era o segundo dele, assumiu a igreja e ele aproveitou essa oportunidade e ele convidou os irmãos da igreja para assistir um culto de batismo onde ele seria batizado. E aí ele convida os irmãos e explica para aqueles irmãos que o verdadeiro batismo era este, não aquele que havia sido ensinado para eles pela igreja presbiteriana. E ali naquele dia 18 irmãos se batizam, incluindo o próprio Francescon. Quando o pastor voltou da Itália e ficou sabendo daquilo que havia acontecido, não houve outra alternativa senão o Francescon se desligar da igreja presbiteriana e junto com ele aqueles irmãos que haviam também se batizado. E aí eles então estabelecem uma nova comunidade evangélica livre afastada da igreja presbiteriana. Bom, no item 2 aí a gente vai falar do estabelecimento da igreja no Brasil. O Francescon, junto com outro irmão chamado Giacomo Lombardi, eles vieram para o Brasil a fim de evangelizar. Chegaram aqui no dia 8 de março de 1910, com destino à cidade de São Paulo. E ali em São Paulo eles tiveram um movimento evangelístico não muito forte, apenas uma pessoa que ouviu a mensagem do evangelho, mas aí depois eles foram para outro lugar, no dia 18 de abril, eles foram o Lombardi voltou para Buenos Aires, na Argentina, onde ele já tinha estado antes, e o Francescon foi para Santo Antônio da Platina, no Paraná, chegando lá no dia 20 de abril de 1910, e lá ele conseguiu estabelecer um pequeno grupo de crentes pentecostais. Esse foi o primeiro grupo desse segmento no Brasil, né, do segmento de pentecostais no Brasil. Aí na letra A a gente vai falar um pouquinho como foi esse trabalho aqui em São Paulo, né, que o Francescon começou a ter
aí um avanço, né, com as doutrinas pentecostais, e como que foi aí esse trabalho aqui em São Paulo. No dia 20 de junho ele veio aqui, né, se estabeleceu novamente aqui em São Paulo, ele tinha ido para o Paraná, voltou para São Paulo, e aí ele teve um contato inicial com a Igreja Presbiteriana do Brás, onde alguns membros aceitaram a mensagem pentecostal. Nisso estavam incluídos alguns batistas, metodistas, católicos romanos, e aí surgiu então, a partir deste movimento pentecostal, surgiu a primeira congregação cristã organizada no país, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. E o seu fundador, o ancião Louis Francescon, ele faleceu no dia 7 de setembro de 1964, nos Estados Unidos, na cidade de Oak Park, no estado de Illinois. Na letra B, aí a gente vai falar do desenvolvimento da igreja. Né? Então, a gente viu que o Francescon estabeleceu uma igreja, foi a primeira igreja congregação cristã aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. E a gente pode ver que a história da igreja não traz maiores diferenças que possam explicar essa posição que eles têm, tão sectária, né, tão dividida, tão distanciada das outras denominações. Mas no decorrer do tempo eles foram se adequando a certos individualismos. E baseado aí na história narrada pelo Francescon, nós podemos declarar que o comportamento da igreja, da congregação cristã no Brasil, de hoje é bem diferente do seu fundador, tá? Porque o Francescon ele tinha bastante comunhão com os irmãos de outras denominações e ele se dava muito bem com os irmãos, né, de outras igrejas, havia sempre uma comunhão muito grande, mas hoje essa denominação passou a ser uma igreja individualista, uma igreja sectária e bem exclusivista. Então, aí agora a partir desse ponto, nós vamos falar das doutrinas da congregação cristã no Brasil. E ao analisar o pensamento doutrinário da congregação cristã no Brasil nos dias de hoje, né, na atualidade, nós temos a impressão de que seus líderes criaram o evangelho segundo a CCB, Congregação Cristã no Brasil. A maioria de seus adeptos defende o pensamento errôneo de que a salvação só é possível na sua igreja. Eles chamam a igreja de a gloriosa congregação e eles não aceitam salvação fora da congregação cristã no Brasil. Desenvolveram inconscientemente a doutrina do autoevangelho, ou da autossalvação, ou da religião salvífica, e, consequentemente, por tabela, eles monopolizaram a salvação, com todos os direitos reservados aí à congregação cristã no Brasil, como se só eles tivessem direito à salvação e em nenhum outro lugar, em nenhuma outra denominação se pregasse a salvação em Jesus Cristo. Aqui na letra A a gente vai falar sobre, vamos começar a falar, né, de alguns erros doutrinários gritantes aí da congregação cristã no Brasil. O primeiro deles na letra A é sobre o estudo da Bíblia. Eles acham que o estudo da Bíblia ele não é necessário, eles não concordam com institutos bíblicos, com faculdade de teologia, com o estudo sistemático da Bíblia, porque eles acreditam que é o Espírito Santo quem vai revelar. Então, na hora que a pessoa começar a pregar, porque a pessoa começar a falar, o Espírito Santo vai revelar aquilo que precisa ser falado e não há necessidade de um estudo mais aprofundado. Os cultos deles, na maioria das vezes, se baseiam em testemunhos pessoais, de pessoas que começam a contar bênçãos, começam a contar experiências, e é muito baseada isso, em experiências pessoais que uns vão passando para os outros e que eles alegam que aquela é a maneira correta da adoração a Deus, com o Espírito Santo orientando, influenciando, mas sem nenhuma necessidade de um estudo mais apurado, mais intenso da Bíblia Sagrada, um estudo mais sistemático e ortodoxo, como a gente costuma pregar e como a gente costuma entender que seja o método correto, do método mais apropriado para nós nos aproximarmos mais de Deus através do conhecimento da sua palavra. A letra B aí, em relação ao batismo, eles só aceitam o batismo que é feito na igreja, na denominação Congregação Cristã no Brasil. Se uma pessoa chegar lá de outra igreja, dizendo que é de outra igreja e que ela quer tomar parte da membresia dos irmãos da Congregação Cristã no Brasil, eles falam que essa pessoa tem que se batizar de novo, porque eles não aceitam o batismo de outra denominação. Somente o batismo deles, a fórmula batismal deles, é que é a fórmula correta. Inclusive, eles dizem que quando nós batizamos
e dizemos eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz que essa forma está errada. Eles dizem que a fórmula correta, né, a maneira correta de se batizar alguém é dizendo assim: em nome de Jesus te batizo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo, segundo a Congregação Cristã no Brasil, ele purifica o homem do pecado. E nós sabemos que na realidade o batismo não purifica o homem do pecado. Quando a pessoa se decide batizar, ela já foi regenerada, ela já foi transformada pelo Espírito Santo, e o batismo vai apenas ser um testemunho de fé, né? Uma profissão de fé, uma confissão de fé pública de que ela já é uma nova criatura. Bom, outro ensinamento bastante conhecido por nós é a obrigatoriedade das mulheres usarem o véu durante o culto, né? Eles acreditam que essa fórmula de usar o véu, ela foi orientada pela Bíblia, eles se baseiam no texto de Paulo lá em Coríntios, onde Paulo fala de um costume que era um costume da época e da região, um costume do Oriente, não é um costume nosso usarmos véu, né? E eles impõem esta condição para as mulheres, inclusive dizendo que as mulheres não podem de jeito nenhum adorar a Deus, elas não podem fazer nenhum tipo de oração, nenhum tipo de louvor a Deus, até mesmo adentrar dentro da igreja sem o uso do véu. Então eles pegam um costume do Oriente e traz para o Ocidente, um costume antigo e traz para os nossos dias. Bom, na letra B aí você vai ver que outro erro doutrinário da CCB é a saudação. Eles dizem que a nossa saudação, que a gente sauda os irmãos costumeiramente com a paz do Senhor, algumas igrejas só com uma boa noite, com um bom dia, enfim, né? São saudações diferenciadas. Eles dizem que esse tipo de saudação não pode ser aceito. A CCB, eles acreditam que a saudação correta é saudar os irmãos com a paz de Deus. Quando você fala a paz do Senhor, eles dizem que tem muitos senhores e que pode ser qualquer senhor, né? Mas na verdade o Senhor que nós saudamos aos outros nas nossas saudações costumeiras, nós sabemos muito bem quem é o Senhor Jesus, e não há outro Senhor além dele em que nós possamos adorar e em que nós possamos saudar os nossos outros irmãos. Então essa alegação deles de que a paz do Senhor é uma saudação errônea, ou graça e paz, enfim, né? É realmente uma invencionice aí da Congregação Cristã no Brasil. Outro costume também que eles tiraram lá das regiões do Oriente, né, dos costumes orientais, da cultura oriental, é o ósculo santo. O ósculo nada mais é do que o beijo, né? E Paulo, nas suas cartas, ele fala muito com os irmãos, e ele sauda os irmãos e pede para que os irmãos se saudem com o ósculo santo, com o beijo. É claro que isso na cultura oriental era muito comum. O que para nós é um aperto de mão, o que para nós muitas vezes é um abraço, um beijo no rosto no caso das mulheres, uma saudação voluntária, uma saudação sem nenhuma imposição. Mas a Congregação Cristã no Brasil, eles impõem os irmãos se saudarem com o ósculo santo, desde que seja entre gêneros, ou seja, mulher só pode beijar mulher, os homens só podem beijar o homem, e aí a gente percebe que esse ósculo deixa de ser santo quando entra a malícia. Quando você pergunta para ele por que a mulher não pode beijar o homem não pode beijar a mulher, se o ósculo é santo. Eles dizem que é para não dar liberdade à carne, não dar liberdade a que a malícia entre no meio dos irmãos. Então esse ósculo, esse beijo deixa de ser santo quando tem-se essa visão. Na letra C aí você vai ver que um outro erro doutrinário dos adeptos da Congregação Cristã no Brasil é com relação ao dízimo. Eles acham, como muitos também acham, né, que o dízimo é algo da lei, que o dízimo não está inserido no Novo Testamento, que essa questão do dízimo ela é antiga. E nós conhecemos através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que o dízimo ele é bíblico, sim, ele é novo testamentário, sim, né? Nós temos a convicção, a certeza de que nós não temos nenhuma obrigatoriedade, não é uma obrigação pagar o dízimo ou dar o dízimo, né? É simplesmente um ato voluntário que nós fazemos a Deus, nós estarmos devolvendo aquilo que nós recebemos de Deus, em gratidão, em adoração, aquilo que Deus realiza nas nossas vidas na área financeira, e nós então dizimamos, porque nós entendemos que o dízimo ele é anterior à lei. Abraão
já dizimava muito antes de Moisés, que foi quem introduziu a lei no povo de Israel, no meio do povo de Israel. Então, o dízimo é bíblico, é veterotestamentário, é neotestamentário, e nós podemos então entender que há sim uma orientação bíblica para nós dizimarmos. Bom, na conclusão aí desse ponto, a gente pode dizer que esses ensinamentos contraditórios da congregação cristã no Brasil são suficientes para mostrar que essa denominação é exclusivista. Parece que a salvação só existe em sua denominação, e em questão de Bíblia só a interpretação deles é a válida. Para eles, somente sua liderança é bíblica. Eles não acreditam na pessoa do pastor, na figura do pastor. Eles acham que pastor é só um, que é Jesus Cristo. Então, os líderes deles são chamados de anciãos, de diáconos, mas jamais de pastores. A pregação deles é a única que vale, é a única correta. E sem dúvidas, a congregação cristã no Brasil está completamente desviada de seus propósitos iniciais. E ela precisa urgentemente voltar ao primeiro amor, como diz o texto lá de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4 e 5.